Desde o início do meu casamento, havia algo na casa que eu nunca entendi por completo, mas a verdade é que nunca me atrevi a questionar com profundidade. Minha esposa parecia nutrir um apego quase irracional àquela construção antiga que herdara da família, como se as paredes carregassem não apenas lembranças, mas também segredos que não poderiam ser tocados. Sempre que eu falava sobre mudanças, reformas ou até sobre a possibilidade de vendermos e irmos para um lugar mais prático e moderno, ela reagia de forma inesperada, como se uma simples sugestão fosse um insulto ou até mesmo uma ameaça. A área do porão, em especial, era um ponto intocável. Ela sorria de maneira forçada, mudava de assunto ou se tornava ríspida quando eu insinuava qualquer ideia de organizar ou renovar aquele espaço, dizendo que era apenas velharia, que não valia a pena gastar tempo nem dinheiro ali. Encerrava a conversa com um olhar que me deixava desconfortável, como se eu tivesse ultrapassado um limite invisível. Com o passar dos anos, o porão tornou-se para mim um território fantasma dentro da própria casa, um espaço físico que eu sabia existir, mas que nunca realmente explorei. Havia um cadeado no portão de ferro que dava acesso à escada estreita, e minha esposa mantinha a chave com ela, como se fosse apenas mais uma de suas manias de organização. No início não achei estranho. Pensei que fosse uma forma de evitar bagunça, afinal, era comum que pessoas acumulassem tralhas e não quisessem que os outros mexessem. Mas à medida que o tempo passava, percebi que havia algo mais. O cuidado excessivo com aquele espaço, a forma como ela reagia ao simples som da palavra porão, o modo como mudava de humor em segundos quando o assunto surgia, tudo isso formava uma névoa de mistério que pairava sobre nós. Lembro-me de um episódio em particular, quando um amigo meu, em uma visita descontraída, brincou que aquele porão deveria ser ótimo para montar uma adega. O comentário, que não tinha a menor malícia, provocou uma reação desproporcional em minha esposa. Ela riu, mas foi um riso nervoso, forçado, e em seguida apressou-se em mudar de assunto, oferecendo café e desviando os olhares. Foi tão súbito e desconfortável que até meu amigo percebeu, e ao sairmos da cozinha, ele comentou baixinho: "Cara, sua esposa não gosta nem de ouvir falar desse porão, né?" Naquele momento, dei de ombros, mas aquilo ficou marcado em mim. Por que alguém teria tanto medo de uma simples piada? Eu tentava racionalizar o comportamento dela. Talvez houvesse ali lembranças ruins de infância, algum episódio traumático que a fizesse evitar aquele espaço. Talvez fosse apenas apego emocional a objetos antigos que ela não queria revisitar. Mas havia algo mais profundo, e mesmo sem provas, eu sentia que aquela porta trancada era mais do que uma barreira física. Era uma fronteira que eu nunca deveria atravessar. O tempo foi passando, e com ele, meu próprio silêncio se consolidou. Eu evitava tocar no assunto, mesmo quando precisava. Quando o aquecedor começou a dar sinais de falha e comentei que seria bom revisarmos toda a estrutura, ela encontrou desculpas sucessivas, adiando o inevitável. Sempre havia um problema mais urgente, uma prioridade financeira, um argumento que me fazia recuar. No fundo, porém, eu sabia que não se tratava de dinheiro nem de comodidade. Tratava-se de medo. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu descia até a sala e ficava olhando para aquela porta trancada, tentando escutar se havia algum som vindo de dentro. Nunca ouvi nada, apenas um silêncio pesado, quase sufocante, que parecia grudar nas paredes. Havia um cheiro característico que vinha das frestas, um odor de umidade misturado a algo metálico, difícil de definir. Eu não conseguia compreender, mas aquela sensação crescia dentro de mim como uma dúvida corrosiva. Quem dorme ao lado de alguém todos os dias espera conhecer seus hábitos, seus medos, seus limites. Mas ali,
Naquilo que deveria ser nosso lar, havia um pedaço inteiro de vida da minha esposa que me era negado. Comecei a notar outros detalhes estranhos. Quando parentes vinham visitar, ela se certificava de manter a porta do porão sempre trancada. Se alguém por acaso perguntava sobre o espaço, ela respondia rápido, como se fosse apenas um depósito inútil. Ninguém parecia dar muita importância, mas eu, cada vez mais, sentia que havia algo dissonante. Ainda assim, nunca ousei forçar o assunto. Talvez por medo de causar uma ruptura em nossa relação, talvez por receio do que eu poderia encontrar. Afinal, às vezes é mais fácil viver com a dúvida do que encarar a verdade. Foi nesse estado de aceitação silenciosa que permaneci durante anos, até que a rotina trouxe o inevitável. A casa começou a precisar de reformas sérias. A infiltração no térreo, as paredes descascando e a instalação elétrica ultrapassada tornaram-se problemas que não poderiam mais ser ignorados. Eu sabia que o porão, sendo parte da fundação, teria que ser avaliado. Quando toquei no assunto, esperava resistência, mas o que vi foi algo ainda mais perturbador. Minha esposa perdeu completamente a calma. Ela levantou a voz, disse que não era necessário, acusou-me de querer gastar dinheiro à toa. Seus olhos brilhavam de uma raiva que eu não conhecia, como se eu tivesse traído algo essencial ao questionar novamente aquela parte da casa. Naquele instante, compreendi algo que sempre esteve diante de mim, mas que eu nunca havia admitido em voz alta. Minha esposa não tinha apenas medo do porão, ela tinha pavor daquilo que estava escondido lá. E se havia pavor, havia motivo. O porão, que para mim era apenas uma área abandonada, era para ela o epicentro de um segredo que sustentava sua vida inteira. Essa percepção foi o início do colapso da ilusão que eu vivia. O casamento que eu acreditava sólido e transparente começou a ruir. Não com gritos, mas com o silêncio pesado daquela porta trancada. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do que encontraria, mas já sabia, com uma certeza fria e incômoda, que aquela casa não era apenas o lugar onde vivíamos. Era uma prisão cuidadosamente construída para guardar algo que cedo ou tarde viria à tona. E foi nesse estado de inquietação crescente que a decisão de chamar um pedreiro para avaliar a estrutura deu o primeiro passo para transformar toda a minha vida. Eu não sabia, mas estava prestes a atravessar a fronteira do proibido e descobrir que, de fato, eu nunca havia conhecido a mulher com quem dormia todas as noites. A decisão de iniciar a reforma partiu de uma constatação simples. A casa estava envelhecendo diante dos meus olhos e eu não podia mais ignorar os sinais. As paredes da sala já apresentavam manchas escuras de infiltração. A pintura descascava em lâminas que se acumulavam pelo chão, e os interruptores falhavam como se carregassem décadas de esquecimento elétrico. A cada estalo vindo da madeira do assoalho, a cada lâmpada que piscava, eu sentia que o tempo, silencioso e implacável, nos cobrava uma conta que já não era mais possível adiar. O problema, como sempre, era que qualquer menção ao porão transformava minha esposa em uma muralha de resistência. Mas eu já não podia me dar ao luxo de ceder. Contratei um pedreiro de confiança, um homem simples e dedicado que havia trabalhado em obras de vizinhos, sempre elogiado pela discrição e pelo capricho. Quando ele chegou na manhã combinada, com as ferramentas ainda cheirando a ferro e óleo, percebi a tensão no olhar da minha esposa. Ela tentou disfarçar com palavras corteses, mas sua postura era rígida, como se cada passo daquele homem dentro da casa fosse uma invasão. Ainda assim, não houve escapatória. Os danos eram visíveis e era impossível esconder. O pedreiro começou pelos cômodos de cima, verificando rachaduras e avaliando a parte elétrica enquanto eu o acompanhava. Mas quando ele perguntou, de forma casual, se poderia também dar uma olhada no porão,
Como parte da vistoria da estrutura, senti o ar ao meu redor se tornar denso. Minha esposa, que até então se mantinha calada, explodiu em um protesto quase histérico. Disse que não era necessário, que aquele espaço estava abandonado e que não valia a pena. Seu tom de voz beirava o desespero, e o pedreiro, desconfortável, olhou para mim em busca de uma resposta. Eu poderia ter recuado, como tantas outras vezes, mas algo dentro de mim se rompeu. Talvez fosse o acúmulo de anos de silêncio, talvez fosse o instinto de que havia algo errado demais para continuar enterrado. Respirei fundo e disse, de forma firme, que sim, ele deveria avaliar o porão. Minha esposa me encarou com olhos que misturavam raiva e súplica, mas não disse mais nada. Apenas cruzou os braços e se afastou, como quem se rende a uma batalha que não pode mais evitar. O pedreiro então pediu a chave. Eu, como sempre, não a tinha. Foi necessário que minha esposa, com uma lentidão calculada, subisse até o quarto e retornasse com aquele pequeno pedaço de metal que, mais do que abrir uma porta, parecia ter o peso de abrir uma ferida. Quando o cadeado estalou e a ferrugem da tranca cedeu, senti um arrepio percorrer meu corpo. O barulho metálico ecoou pela escada estreita como uma sentença. O pedreiro, alheio à carga simbólica daquele gesto, apenas acendeu sua lanterna e começou a descer. Eu o segui alguns passos, curioso, mas logo fui detido por um cheiro estranho que subia das entranhas da casa. Não era apenas mofo ou umidade. Havia algo ácido, metálico, que me fez engolir em seco. A descida durou apenas alguns segundos, mas o silêncio que se seguiu pareceu interminável. Eu esperava ouvir o barulho das ferramentas, o arrastar de caixas velhas, talvez uma reclamação sobre o estado precário do espaço. Mas o que escutei foi apenas um silêncio absoluto, cortado de repente pelo som rápido de passos apressados subindo a escada. O pedreiro surgiu diante de mim com o rosto pálido, os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Ele parecia ter visto algo que não conseguia processar. Tentou falar, mas sua voz falhou. Depois de engolir em seco, murmurou quase num sussurro: "O senhor não deveria mais morar aqui, nem por mais um minuto." Essas palavras, ditas com tamanha gravidade, caíram sobre mim como uma sentença incompreensível. Perguntei o que ele havia visto, mas ele apenas balançou a cabeça, recusando-se a responder. Seu olhar, fixo e aflito, dizia mais do que qualquer explicação. Pegou suas coisas de forma apressada, como se a permanência naquele espaço fosse insuportável, e deixou a casa sem olhar para trás. Fiquei ali, atônito, olhando para a escada que permanecia mergulhada em sombra. Minha esposa, que observava de longe, tentava disfarçar sua atenção, mas eu vi quando seus dedos se enroscaram um no outro, como se lutassem para conter um tremor. Aquele momento, aparentemente banal, apenas um homem que se recusa a continuar um trabalho, tornou-se o divisor de águas da minha vida. Eu me vi sozinho, preso entre duas realidades: a da esposa que eu acreditava conhecer e a do segredo que ela escondia sob nossos pés. O porão, antes um espaço de silêncio, havia se tornado uma ameaça concreta, algo tão perturbador que fizera um trabalhador calejado abandonar o serviço em pânico. A normalidade da minha vida, a confiança que eu tinha na mulher com quem compartilhei tantos anos, começou a desmoronar. E pela primeira vez compreendi que talvez eu tivesse vivido cercado por sombras que nunca quis enxergar. O resto daquele dia foi envolto em uma atmosfera sufocante. Minha esposa se manteve em silêncio, andando pela casa como um fantasma, evitando meu olhar. Eu, por outro lado, não conseguia tirar da cabeça a imagem do pedreiro tremendo, a voz embargada, a certeza de que havia visto algo que preferiu não nomear. Passei a noite em claro, sentado na sala, encarando a porta fechada que levava ao porão. Cada estalo da madeira,
Cada sopro do vento que atravessava as frestas das janelas parecia carregar o eco daquelas palavras. Você não deveria mais morar aqui. Eu não sabia ainda o que se escondia ali, mas uma certeza nascia em mim com a força de um presságio. A casa não era apenas um lar. Era uma armadilha, e eu, sem perceber, vivia dentro dela há anos, ao lado de uma mulher que talvez eu nunca tivesse conhecido de verdade. O rosto daquele homem não saiu da minha cabeça por horas, talvez dias. Não era apenas o semblante de alguém assustado por ter visto um rato ou uma infiltração mais grave do que o esperado. Era algo diferente, mais profundo, como se tivesse presenciado uma cena que sua mente não queria registrar. Os olhos arregalados, as mãos que tremiam sem que ele percebesse, o suor frio que escorria pela testa, apesar do clima ameno da manhã. Tudo nele denunciava um pavor que não combinava com o ofício de um pedreiro calejado, acostumado a lidar com poeira, escuridão e espaços abandonados. Eu me lembrava das palavras exatas, sussurradas como se alguém pudesse ouvir além de mim. Você não deveria mais morar aqui, nem por mais um minuto. Essas frases martelavam dentro de mim, ecoando de maneira tão insistente que se tornaram quase uma melodia sombria. Depois de sua partida apressada, a casa mergulhou em um silêncio que me pareceu insuportável. Minha esposa fingiu não notar, caminhando pelos corredores como se nada tivesse acontecido, mas eu percebia seus olhares furtivos, o nervosismo contido em cada gesto. Ela não perguntara nada sobre a reação do pedreiro, como se já soubesse a razão do pavor dele. Essa indiferença me corroía por dentro. Se fosse um acontecimento trivial, ela teria se mostrado surpresa, teria feito alguma pergunta, demonstrado interesse. Mas não, ela apenas ignorou, como se aquele pânico fosse previsível. Essa naturalidade forçada foi para mim mais perturbadora do que a própria cena do pedreiro fugindo. Tentei convencer a mim mesmo de que talvez fosse apenas uma impressão exagerada. Talvez tivesse visto algo estranho, uma marca nas paredes, um animal morto. Mas o instinto me dizia outra coisa. Havia algo naquela escuridão que não poderia ser reduzido a explicações banais. Ao cair da noite, a casa parecia respirar diferente, como se as paredes tivessem absorvido o medo deixado por aquele homem. O porão, fechado e escuro, tornou-se um peso que pulsava sob meus pés, e cada passo que eu dava no piso da sala parecia me aproximar daquilo que eu não queria, mas precisava descobrir. Naquela noite, decidi confrontar minha esposa. Sentei-me à mesa da cozinha, enquanto ela preparava o jantar em silêncio, e perguntei diretamente o que havia no porão. Ela parou por um segundo, a faca suspensa sobre a tábua de cortar, e depois continuou seu movimento como se não tivesse ouvido. Repeti a pergunta, dessa vez com mais firmeza, e então ela pousou a faca, respirou fundo e me olhou. Seus olhos estavam carregados de uma calma artificial, como se ensaiada. Respondeu apenas que não havia nada lá, apenas lixo acumulado, móveis quebrados, lembranças de família que não valiam a pena. Mas a rigidez no seu tom denunciava a mentira. Eu a encarei longamente, buscando alguma fissura naquela máscara, mas ela se manteve firme, repetindo que eu não deveria me preocupar, que o pedreiro estava exagerando, talvez até querendo inventar uma desculpa para abandonar o trabalho. Mas eu sabia que não era isso. Aquilo não era a encenação barata de um trabalhador que queria evitar serviço. O medo que vi era verdadeiro demais, cru demais para ser inventado. Passei o jantar em silêncio, mastigando mais meus pensamentos do que a comida. Cada gesto da minha esposa parecia calculado para me desarmar. Cada sorriso parecia uma tentativa de distrair a atenção. Mas quanto mais ela tentava normalizar a situação, mais eu sentia o contrário, que havia uma verdade escondida sob aquela superfície calma, e que essa verdade era perigosa.
Naquela madrugada, enquanto ela dormia profundamente ao meu lado, levantei-me e caminhei até a porta que levava ao porão. O cadeado estava de volta, fechado, como se o episódio da manhã nunca tivesse acontecido. Fiquei ali parado, olhando para o metal frio que refletia a luz fraca da lua que entrava pela janela. Meu coração batia forte e por um instante pensei em forçar a tranca, mas algo me deteve. Não era apenas medo do que eu poderia encontrar, era também a consciência de que, ao abrir aquela porta, não haveria retorno. Eu atravessaria uma linha invisível e tudo mudaria para sempre. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão. O pedreiro não retornou, mesmo após eu ligar insistentemente. Sua esposa atendeu uma das ligações e disse apenas que ele não estava disponível, sem dar explicações. Aquilo reforçou ainda mais a estranheza. Um profissional não abandona um serviço assim, sem ao menos justificar. Algo no porão o havia marcado de tal forma que ele sequer quis conversar sobre o assunto. Esse vazio de respostas era mais aterrador do que qualquer revelação imediata. Minha esposa, por outro lado, parecia ter redobrado os cuidados comigo. Tornara-se mais carinhosa, mais atenciosa, como se tentasse me distrair, me envolver em uma rotina suave que me fizesse esquecer o que aconteceu. Mas cada gesto dela, ao invés de me tranquilizar, aumentava minha suspeita. O excesso de zelo denunciava um pânico interno. Era como se ela estivesse tentando me manter longe da verdade a qualquer custo. Comecei a me sentir um estranho dentro da própria casa. O porão, que por tantos anos fora apenas uma área esquecida, agora era o centro de tudo. O vazio daquela escada escura parecia pulsar como um coração enterrado, e eu tinha a sensação constante de que, a qualquer momento, algo poderia emergir dali. Mesmo durante o dia, o ambiente estava pesado, como se a casa tivesse absorvido uma energia sombria. E então, numa noite particularmente silenciosa, ouvi o que nunca havia escutado antes. Estava sentado na sala quando um som metálico arrastado ecoou das profundezas do porão. Não era forte, mas o suficiente para me fazer gelar. Corri até a porta, encostei o ouvido e fiquei parado, imóvel, tentando distinguir o que era. O som cessou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Minha esposa dormia tranquilamente, como se fosse alheia a tudo, ou como se já soubesse exatamente do que se tratava. Naquele momento tive a certeza de que não podia mais enfrentar aquilo sozinho. O pedreiro em pânico, o cadeado sempre trancado, o silêncio perturbador, os sons inexplicáveis, a reação fria da minha esposa, tudo isso formava um quadro que só poderia ter uma saída. Eu precisava chamar a polícia. Mesmo sem provas, mesmo sem explicações claras, havia algo ali que me dizia que minha vida corria perigo. Foi com esse pensamento que decidi, pela primeira vez em anos, tomar as rédeas da situação. Eu já não era apenas um marido tentando respeitar os segredos da esposa. Eu era um homem em busca da verdade sobre o lugar em que vivia e sobre a pessoa com quem compartilhava minha cama. E o que quer que estivesse no porão, eu precisava descobrir, mesmo que a resposta destruísse tudo o que eu acreditava conhecer. Naquela noite, após o pedreiro ter ido embora, deixando atrás de si apenas um rastro de medo e perguntas não respondidas, a casa pareceu se transformar em outra. As paredes, que durante anos foram apenas muros de rotina e segurança, agora respiravam um ar estranho, como se absorvessem a tensão que pairava entre mim e minha esposa. Sentamos para jantar, mas o silêncio era denso, e o barulho dos talheres contra a porcelana soava quase como uma afronta. Ela mantinha os olhos baixos, evitava me encarar, respondia com frases curtas a qualquer tentativa de diálogo. Eu sabia que ela estava escondendo algo, e ela sabia que eu sabia.
Era um jogo mudo, mas cheio de significados, onde cada suspiro carregava desconfiança e cada gesto denunciava a fragilidade da vida que havíamos construído juntos. Depois do jantar, ela se recolheu cedo, dizendo estar cansada, mas eu permaneci na sala, com a luz baixa e a mente acelerada. Não conseguia parar de pensar no olhar do pedreiro, na sua fuga apressada, nas palavras que soaram quase como uma advertência sobrenatural. Você não deveria mais morar aqui. Ecoava em mim como uma sentença, e o simples fato de não haver explicação concreta para aquilo tornava tudo ainda mais sufocante. Olhei para a porta trancada do porão, e a sensação era de que ali embaixo pulsava um segredo vivo que respirava no escuro, esperando apenas o momento certo para se revelar. Minhas mãos suavam, levantei-me e caminhei até a porta. Toquei o cadeado frio e senti um arrepio subir pela espinha. Era como se a própria casa reagisse ao meu toque, como se estivesse me avisando para não seguir adiante. Apoiei a testa contra a madeira gasta e fechei os olhos, tentando escutar alguma coisa. Nada além do meu próprio coração descompassado e do silêncio absoluto. Mas, paradoxalmente, aquele silêncio era mais ameaçador do que qualquer ruído. Ele dizia, com clareza, que havia algo ali que não queria ser descoberto. Quando voltei para o quarto, encontrei minha esposa fingindo dormir. Seus olhos estavam fechados, mas o ritmo da respiração era irregular, como quem espera um movimento meu para reagir. Deitei-me ao seu lado e fiquei olhando para o teto, imóvel, consciente de que estávamos separados por um abismo invisível. Dormir ao lado dela já não me trazia segurança, mas desconfiança. Eu me perguntava quem realmente era a mulher que compartilhava comigo tantos anos. Quem se escondia por trás daquela calma ensaiada, o que ela tinha enterrado naquela parte da casa que me era proibida. Durante a madrugada, um som leve me despertou. Abri os olhos e vi o vulto dela se levantando da cama, andando em silêncio até a porta do quarto. Fiquei parado, fingindo dormir, mas atento a cada movimento. Ouvi seus passos ecoando pelo corredor. Depois o ranger suave da escada. Meu coração acelerou. Levantei devagar, caminhei até o corredor e vi, ao longe, a sombra dela parada diante da porta do porão. Ela ficou ali alguns segundos, imóvel, como se estivesse escutando alguma coisa, ou talvez reunindo coragem para abrir. Mas, em vez disso, abaixou-se, tocou o cadeado, confirmou se estava bem fechado, e voltou lentamente para o quarto. Corri antes dela me ver e me joguei na cama, fechando os olhos. Quando ela retornou, deitou-se novamente e suspirou fundo, como quem alivia uma tensão secreta. Aquela cena confirmou minhas suspeitas. Havia algo no porão que ela protegia com todas as forças, algo que ela temia tanto que precisava verificar até no meio da noite. Não era apenas uma questão de lembranças de família ou tralhas antigas. Era algo mais profundo, mais sombrio, algo que a fazia perder o sono. A partir daquele momento, a confiança que ainda restava em mim quebrou-se por completo. Não era mais minha esposa deitada ao meu lado. Era uma estranha guardiã de um segredo que me envolvia sem que eu tivesse escolha. Os dias seguintes foram uma repetição de silêncios desconfortáveis. Eu tentava observar seus gestos, as pequenas rotinas, qualquer coisa que pudesse me dar pistas. Ela estava mais atenciosa, quase solícita, como se tentasse compensar com gestos de carinho a desconfiança que crescia dentro de mim. Mas quanto mais ela se esforçava, mais eu me convencia de que aquilo era uma encenação. Cada sorriso parecia calculado, cada palavra escolhida com cuidado para evitar qualquer fissura. E quanto mais perfeita parecia, mais evidente era a farsa. Numa noite, tomei uma decisão. Não podia mais viver na incerteza.
Se ela não me contava o que estava acontecendo, eu mesmo buscaria respostas. Mas havia algo em mim que hesitava, não apenas pelo medo do que eu poderia descobrir, mas também pelo peso de admitir que todo o meu casamento poderia ter sido uma mentira. A verdade, quando se insinua, já não pode mais ser ignorada. E eu sabia que estava prestes a atravessar um limite sem volta. Foi nesse clima de desconfiança absoluta que decidi tomar a atitude que mudaria tudo. Eu chamaria a polícia. Não porque tivesse provas concretas de um crime, mas porque o instinto, a reação do pedreiro e os gestos da minha esposa me diziam que havia algo ali que ultrapassava qualquer normalidade. Eu precisava de alguém de fora, alguém que não estivesse preso às teias de silêncio e manipulação que se formavam entre aquelas paredes. Na noite em que decidi, sentei-me na sala, telefone na mão, respirando fundo. Minha esposa já dormia, e eu tinha a sensação de que, ao discar aqueles números, eu estaria não apenas chamando autoridades, mas também assinando o fim de minha vida como eu a conhecia. O silêncio da casa era profundo, cortado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Olhei para a porta do porão, para aquele cadeado que parecia me vigiar, e finalmente disquei. A voz do atendente da polícia do outro lado da linha me pareceu, naquele instante, como a única conexão com a realidade. Contei o que havia acontecido, falei do pedreiro, das reações estranhas, da minha desconfiança. O policial ouviu em silêncio e disse apenas: "Vamos enviar uma equipe para averiguar." Desliguei o telefone e fiquei ali sentado, imóvel, como se tivesse invocado uma tempestade. Sabia que a partir daquele momento nada mais seria o mesmo. Eu já não era um marido em dúvida. Eu era um homem que havia decidido confrontar o segredo escondido no coração da própria casa. Quando desliguei o telefone, um frio percorreu meu corpo, como se tivesse aberto a porta para algo maior do que eu podia controlar. A casa permaneceu silenciosa, mas não era um silêncio comum. Era denso, pesado, como se as próprias paredes tivessem entendido que uma decisão irrevogável havia sido tomada. Olhei para a porta do porão e tive a impressão de que ela me observava de volta, como se soubesse que seus segredos estavam prestes a ser violados. No quarto, minha esposa dormia, ou fingia dormir, e eu sentia um abismo entre nós, um precipício impossível de atravessar. Pela primeira vez desde que nos casamos, eu não conseguia reconhecer sua presença como familiar. Ela estava ali, ao meu lado, mas era como se fosse outra pessoa, uma estranha deitada sob os mesmos lençóis que eu. As horas se arrastaram em um compasso lento, até que o som distante de pneus no asfalto quebrou o peso da madrugada. Pela janela, vi as luzes vermelhas e azuis piscarem discretamente na rua deserta. O coração acelerou. Eu sabia que, a partir dali, não haveria volta. Vesti um casaco e caminhei até a porta com passos firmes, embora cada músculo do meu corpo tremesse por dentro. Quando abri, 2 policiais me encararam com seriedade. Havia algo nos olhares deles que não era de julgamento, mas de cautela. Talvez porque estivessem acostumados a atender chamados em que a linha entre o real e o imaginário era tênue. Expliquei rapidamente a situação. O pedreiro que abandonara o trabalho em pânico, as reações estranhas da minha esposa, a insistência dela em manter o porão trancado por anos. Os 2 homens se entreolharam, e um deles perguntou se eu tinha a chave. Eu balancei a cabeça negativamente. Minha esposa era a guardiã única daquele espaço. Foi nesse momento que ela surgiu no corredor, os olhos semicerrados como se tivesse acabado de acordar, embora eu soubesse que estava atenta o tempo todo. A cena era quase teatral. Ela parada na soleira do quarto, com o rosto sereno e a voz calma demais, perguntando por que a polícia estava ali. Quando respondi que havíamos chamado por causa do porão,
Notei a sombra de algo atravessar seu olhar. Não foi surpresa, tampouco raiva. Foi uma espécie de resignação amarga, como se ela já soubesse que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Os policiais pediram a chave, e minha esposa hesitou por alguns segundos que pareceram eternos. Eu podia ouvir o som da sua respiração acelerada, ainda que tentasse disfarçar. Finalmente, caminhou até a gaveta da sala e retirou dela o pequeno objeto metálico, entregando-o com as mãos trêmulas. O som do cadeado sendo destrancado ecoou pela casa como um trovão abafado, e naquele instante eu percebi que não havia mais retorno. Os policiais acenderam suas lanternas e começaram a descer a escada estreita que levava ao porão. Eu os segui até onde consegui, mas algo me deteve no meio da escada. O ar que subia do subsolo era diferente, carregado de uma umidade quase viscosa, misturada a um odor metálico e ácido. O cheiro era de ferro, mas também de algo mais, algo que me trouxe uma sensação instintiva de perigo. Permaneci ali, imóvel, enquanto as luzes das lanternas varriam o espaço escuro, revelando lentamente formas que meus olhos ainda não distinguiam. Então, ouvi um dos policiais chamar o outro com um tom de voz que não era de surpresa comum, mas de choque contido. Em seguida, um silêncio pesado caiu novamente, até que passos rápidos subiram a escada. O primeiro policial emergiu com o rosto tenso, pedindo que eu não descesse, ordenando que eu me mantivesse no andar de cima. Minha esposa, que até então estava parada no corredor, não se moveu. Apenas cruzou os braços e baixou a cabeça, como se aceitasse o peso de algo que não tinha mais como ocultar. O segundo policial subiu logo depois, carregando uma expressão que misturava incredulidade e repulsa. Disse que era necessário chamar reforços, que o que havia no porão precisava ser documentado imediatamente. Não me deram detalhes, mas eu vi nos olhos deles a confirmação do que eu já intuía. Havia algo terrível escondido ali. Aquela noite se transformou em um pesadelo acordado. Mais viaturas chegaram, o barulho das sirenes discretas quebrando o silêncio da vizinhança. Vizinhos começaram a espiar pelas janelas, tentando compreender por que a polícia se aglomerava diante da minha casa. Eu, sentado na sala, com as mãos suadas e o coração em disparada, tentava juntar as peças de uma vida inteira que de repente parecia uma farsa. Minha esposa permaneceu em pé, imóvel, como se estivesse fora de si. Os policiais começaram a circular pela casa, tirando fotos, fazendo anotações, tratando cada canto como cena de investigação. A cada flash vindo do porão, eu sentia meu estômago se revirar. Um deles me disse que seria melhor eu esperar no quintal, mas eu recusei. Aquela era a minha casa, a vida que eu construíra, e eu precisava permanecer ali, ainda que não tivesse coragem de encarar de frente o que estava sendo revelado. Finalmente, um dos investigadores se aproximou e me olhou com seriedade. Não entrou em detalhes, mas suas palavras foram suficientes para me gelar por completo. O que encontramos lá embaixo não é algo que alguém deveria ter dentro de casa, e o senhor tem razão em ter nos chamado. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu sabia que havia um segredo, mas jamais poderia imaginar a extensão dele. O porão, que durante anos fora apenas um espaço proibido, agora era oficialmente um cenário de investigação policial. E minha esposa, a mulher que partilhara comigo tantos anos de vida, estava sentada no sofá, olhando fixamente para o chão, sem derramar uma lágrima, sem pronunciar uma palavra. Era como se, naquele instante, ela tivesse se despido da máscara que sustentara durante anos. O silêncio dela não era mais apenas uma recusa em falar. Era uma confissão muda. Enquanto as horas avançavam e a casa era tomada por policiais, eu percebia que minha vida, tal como eu conhecia, havia terminado.
O simples ato de discar para a polícia, que parecia um gesto de desespero e autopreservação, havia arrancado a cortina que encobria toda a farsa. E eu sabia, com a clareza mais dolorosa possível, que a partir daquele momento eu nunca mais poderia olhar para minha esposa da mesma forma. Nem para minha casa, nem para mim mesmo. As horas que se seguiram à chegada da polícia foram um borrão de imagens, sons e sensações que se misturavam dentro de mim como fragmentos desconexos de um pesadelo. Eu observava homens e mulheres de uniforme circularem pela minha casa, carregando câmeras, lanternas, blocos de anotações, falando baixo entre si, como se o ar que respirávamos fosse feito de vidro e pudesse se quebrar a qualquer instante. O porão, que durante anos havia sido apenas uma porta fechada no meu cotidiano, agora estava aberto, iluminado por feixes de luz que revelavam aos poucos aquilo que fora mantido nas sombras. O cheiro que escapava de lá era insuportável, uma mistura acre de mofo, ferrugem e algo indefinível, quase orgânico, que me fazia engolir em seco. Eu não precisava descer para sentir que aquele espaço guardava mais do que simples tralhas esquecidas. 2 investigadores surgiram das escadas com luvas e máscaras, e apenas o olhar deles já me dizia mais do que qualquer relatório. Havia choque, havia repulsa, mas também havia um profissionalismo frio que tentava conter a reação humana diante do inexplicável. Um deles pediu que eu permanecesse na sala e que não tentasse me aproximar do porão. Eu assenti, sem forças para reagir, embora cada fibra do meu corpo implorasse para saber o que se escondia ali embaixo. Minha esposa, sentada no sofá, mantinha o rosto voltado para o chão. Seus olhos estavam secos, mas o silêncio dela era ensurdecedor. Não havia pânico, não havia súplica, não havia justificativa. Apenas uma quietude glacial que parecia confirmar sem palavras que tudo aquilo tinha sido obra dela, guardado sob nossos pés durante todos aqueles anos. Quando finalmente autorizaram que eu me aproximasse, não me deixaram descer até o fundo, apenas acompanhar da porta, com uma lanterna iluminando parte da escuridão. O que vi foi suficiente para me dilacerar por dentro. O porão não era apenas um depósito de velharias, mas um espaço cuidadosamente organizado, como se fosse um santuário mórbido. Havia caixas de madeira alinhadas contra as paredes, cada uma numerada com uma precisão quase obsessiva. Em algumas, o que restava de tecidos envelhecidos, roupas dobradas como se aguardassem um corpo que nunca mais voltaria a vesti-las. Em outras, pilhas de papéis, recortes de jornais, documentos antigos. Mas o que mais me perturbou não foram os objetos em si, e sim o clima que pairava naquele espaço, uma aura de memória congelada que parecia transformar cada centímetro em um altar para algo que não deveria existir. Mais adiante, protegido por lonas grossas, havia algo ainda mais perturbador, um amontoado de ferramentas, correntes enferrujadas, pedaços de madeira e metal que pareciam ter sido parte de algum tipo de estrutura improvisada. Não precisei de muitos segundos para compreender que aquilo não fazia parte de nenhuma reforma, de nenhum armazenamento inocente. Era um espaço que havia sido usado, um lugar de retenção, de controle, talvez até de sofrimento. O investigador puxou a lona com cuidado, e o som do tecido arrastando-se pelo chão ecoou como um lamento. A visão que se revelou fez com que minhas pernas vacilassem. Havia marcas no concreto, arranhões profundos, como se unhas tivessem tentado rasgar o chão em busca de fuga. Ao lado, manchas escuras impregnadas na parede, que nenhum tempo ou limpeza seria capaz de apagar. Perguntei com a voz falha o que aquilo significava, mas ninguém respondeu diretamente. Apenas disseram que equipes especializadas fariam uma análise completa, que era cedo demais para tirar conclusões.
Mas eu não precisava de conclusões científicas. No fundo, já sabia que estava diante de um segredo macabro que minha esposa guardara por toda a vida. Um segredo que explicava cada reação exagerada, cada resistência em permitir que alguém se aproximasse daquele espaço. O porão não era apenas um lugar esquecido. Era uma prisão oculta, um cemitério de memórias que ela se esforçara para manter enterradas, custasse o que custasse. Subi de volta para a sala com o corpo trêmulo, sentindo-me estrangeiro dentro da minha própria casa. Minha esposa continuava imóvel, mas quando nossos olhares finalmente se encontraram, algo queimou em mim. Não havia mais a mulher que eu pensava conhecer. Não havia mais lembranças compartilhadas que pudessem nos unir. Havia apenas uma presença enigmática, um ser que escolhera viver ao meu lado sustentando uma mentira colossal. Eu queria gritar, queria perguntar por quê, mas as palavras não saíam. A garganta estava seca, como se o peso da descoberta tivesse arrancado de mim até a capacidade de me expressar. Lá fora, a rua começava a se encher de curiosos. Vizinhos cochichavam à distância, atraídos pelas luzes e movimentação. Eu sabia que logo não haveria como esconder nada. A vida que construí, a fachada de normalidade que sustentamos, tudo estava ruindo sob o peso daquilo que emergia do porão. Os policiais falavam em indícios, em vestígios, em necessidade de perícia detalhada, mas eu só conseguia pensar em uma palavra: verdade. A verdade estava finalmente vindo à tona, e ela não tinha nada de libertadora. Era sombria, grotesca, destrutiva. Voltei a me sentar na sala, encarando minha esposa em silêncio. O tempo parecia suspenso. Eu não sabia se queria ouvir as explicações que viriam, nem se ela seria capaz de oferecê-las, mas sabia que, de algum modo, a revelação completa ainda estava por vir. Aquilo que eu vira era apenas a superfície, um vislumbre do horror. A verdadeira história, o motivo, a raiz de tudo, ainda permanecia escondida nas sombras da mente dela. E eu precisava estar preparado para escutar, mesmo que isso significasse destruir por completo a imagem da mulher com quem eu acreditava ter dividido uma vida. Naquela noite, enquanto o porão se transformava em cena de investigação e a casa era tomada por passos e vozes estranhas, percebi que o que eu chamava de lar nunca tinha sido realmente meu. Eu havia vivido dentro de um teatro cuidadosamente montado, e o palco principal sempre esteve fechado atrás de uma porta trancada. Agora, com essa porta escancarada, não havia mais como voltar. A descoberta no subsolo não era apenas sobre o que estava guardado em caixas ou preso em correntes. Era sobre quem minha esposa realmente era. E essa revelação ainda estava apenas começando a se desenrolar diante de mim. A madrugada avançava lenta, e cada minuto parecia se arrastar como se o tempo tivesse perdido a naturalidade dentro daquela casa que já não era mais minha. Os investigadores haviam transformado o porão em um reduto de luzes artificiais, câmeras fotográficas e murmúrios tensos. Eu escutava os cliques das lentes, os estalos dos plásticos sendo abertos, o arrastar das botas sobre o chão, impregnado de memórias que ninguém gostaria de carregar. Mas, acima de tudo, eu sentia o peso do silêncio da minha esposa. Sentada no sofá, com as mãos unidas no colo, ela parecia uma estátua de carne, imóvel e impassível, como se a movimentação ao redor não a tocasse. O contraste entre a agitação da investigação e a serenidade glacial dela era perturbador. Quando finalmente os policiais decidiram conduzi-la para um interrogatório preliminar, vi pela primeira vez, em muitos anos, um lampejo de mudança em sua expressão. Não foi medo, tampouco surpresa. Era algo mais sutil, como se estivesse cansada de sustentar a farsa e aceitasse que a hora de se explicar havia chegado. O detetive mais velho, de olhar firme e voz grave, sentou-se diante dela
e iniciou as perguntas. Eu estava na mesma sala, autorizado a permanecer como testemunha, embora me sentisse mais um intruso do que alguém com direito de estar ali. As perguntas começaram simples. Havia algo no porão que pudesse justificar a reação do pedreiro? Ela respirou fundo e respondeu que não, que aquilo era apenas um depósito, que qualquer coisa encontrada deveria ser interpretada como vestígio do passado da casa, herdada de sua família. O detetive insistiu, mencionando as correntes, as caixas organizadas, os recortes de jornal. O silêncio dela se prolongou mais do que deveria, e quando finalmente falou, suas palavras soaram mais como um ensaio do que como espontaneidade. Disse que não tinha conhecimento de nada, que provavelmente eram coisas esquecidas pelos antigos moradores, que nunca se interessara em explorar aquele espaço. Mas sua voz tremia, ainda que minimamente, e eu, que a conhecia como ninguém, percebia. Aquela mulher, sempre tão controlada, não conseguia sustentar completamente a mentira diante da pressão. O detetive então mudou o tom, deixando de lado a formalidade e adotando uma cadência mais direta, quase cortante. Perguntou se havia alguém mantido naquele porão, se em algum momento ela usara aquele espaço para algo além de armazenamento. Eu vi o brilho gelado em seus olhos naquele instante. Ela não respondeu imediatamente. O silêncio, novamente, era a resposta mais clara. Foi aí que compreendi que não estávamos diante de um segredo banal, de um capricho ou de um trauma de infância que a impedia de abrir aquele espaço. Havia uma história inteira enterrada sob nossos pés. Uma narrativa que ela construiu cuidadosamente, sustentada por anos de negação e de manipulação silenciosa. Eu me lembrei de todos os momentos em que tentei tocar no assunto, de todas as desculpas, dos acessos de raiva, das súplicas veladas para que eu não insistisse. Agora tudo fazia sentido. Não era apenas teimosia, era autopreservação. Ela sabia que se a verdade viesse à tona, não haveria como voltar atrás. O detetive prosseguiu, tentando quebrar a resistência dela com perguntas cada vez mais específicas. Mencionou datas, perguntou sobre desaparecimentos de pessoas registrados na cidade décadas atrás. Levantou hipóteses sobre conexões possíveis. Minha esposa, até então, apenas desviava os olhos, mordia o lábio inferior, mexia levemente os dedos como quem tenta se manter firme em meio a uma tempestade. Eu queria intervir, queria gritar, queria exigir que ela me dissesse a verdade na minha frente, mas ao mesmo tempo havia em mim um medo terrível de ouvir a confissão. Parte de mim desejava que ela continuasse negando, que tudo não passasse de um mal-entendido horrível, que as provas fossem interpretadas de forma equivocada. Mas o outro lado de mim já sabia que não havia mais espaço para ilusões. Quando finalmente abriu a boca para falar mais do que frases curtas, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Disse que havia coisas no porão que não pertenciam a ela, que já estavam ali quando herdou a casa, que tentou ignorar porque não suportaria lidar com aquilo. O detetive a interrompeu, questionando por que, então, ela mantinha o espaço trancado com tanto rigor. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu algo que me gelou por dentro. Porque quando você olha demais para o que está lá embaixo, ele olha de volta. A sala mergulhou em um silêncio desconfortável após essa frase. Não era a resposta lógica que esperávamos, mas um lampejo de algo obscuro, de um medo que ela não conseguia nomear com clareza. O detetive insistiu, mas ela não voltou a dar nenhuma declaração tão reveladora. Recolheu-se novamente a frases curtas, a negações parciais, a uma espécie de dança verbal que não convencia ninguém. No entanto, aquela única frase ecoava em mim sem parar. O que queria dizer com aquilo? Estaria falando de memórias, de crimes passados, de algo que ela ou alguém da família havia feito ali? Ou seria um delírio,
Uma forma de afastar a verdade com palavras enigmáticas? Eu não sabia, mas algo me dizia que, apesar de tudo, aquela era a coisa mais honesta que ela havia dito naquela noite. Ao final, os policiais decidiram levá-la para a delegacia, onde seria formalmente interrogada e onde a investigação ganharia um contorno oficial. Vi minha esposa se levantar calmamente, sem resistir, sem sequer olhar para mim. A mulher que me acompanhava há anos, com quem dividi sonhos e planos, atravessou a porta da nossa casa algemada e não derramou uma lágrima. Apenas caminhou em silêncio, como se carregasse o peso de algo que já a havia consumido muito antes daquela madrugada. Eu fiquei sozinho na sala, cercado por policiais que ainda circulavam pelo porão, anotando e coletando evidências. O relógio marcava quase 4 da manhã, mas para mim era como se o tempo tivesse parado. A vida que eu conhecia, o casamento que eu acreditava sólido, a normalidade que eu ingenuamente defendia, tudo estava em pedaços. E ainda assim, eu sabia que a história não havia terminado. O interrogatório da minha esposa fora apenas a primeira fissura em uma represa. O que viria depois seria a enxurrada. A madrugada terminou sem que eu conseguisse dormir sequer 1 minuto. Permaneci sentado na sala, as mãos enterradas no rosto, tentando assimilar que a mulher que eu acreditava conhecer havia deixado a casa algemada, levada pela polícia sob os olhares curiosos dos vizinhos que, sem saber de nada, já costuravam suas próprias versões do que teria acontecido. O porão continuava aberto, iluminado pelos refletores frios das equipes de perícia, e cada feixe de luz que descia pelas escadas parecia trazer à tona fragmentos de um tempo morto, camadas de história que haviam permanecido soterradas por décadas. Eu não sabia o que os investigadores encontrariam, mas, no fundo, temia mais a narrativa que acompanharia os objetos do que os objetos em si. O que mais me corroía não eram as correntes, as caixas ou as marcas nas paredes. Era o que tudo aquilo representava sobre a vida de uma mulher que eu acreditava ser minha companheira, mas que agora se revelava uma estranha de passado indecifrável. Na manhã seguinte, fui chamado à delegacia. Entrei no prédio com passos pesados, sentindo que a cada metro avançado eu me afastava da vida que tinha conhecido até então. Um detetive me conduziu a uma sala pequena, de paredes descascadas e uma lâmpada amarela que pendia solitária do teto. Lá dentro, sentado de frente para mim, ele abriu uma pasta repleta de anotações, fotos tiradas durante a madrugada e recortes de jornal que haviam sido retirados do porão. Disse que eu precisava estar preparado para ouvir coisas que talvez destruíssem para sempre a imagem que eu tinha de minha esposa. Respondi apenas com um aceno, porque já não havia em mim força para palavras. Ele começou a falar sobre desaparecimentos ocorridos décadas atrás, antes mesmo de eu conhecer a mulher que se tornaria minha esposa. Jovens que sumiram sem deixar rastros, trabalhadores que nunca retornaram para casa, vizinhos que relataram sons estranhos em determinados períodos, mas que jamais foram levados a sério. Entre os papéis encontrados no porão, havia recortes detalhados desses casos, guardados com um zelo perturbador. Alguns estavam amarelados pelo tempo, outros pareciam mais recentes, como se ela tivesse atualizado constantemente um arquivo secreto que alimentava em silêncio. Mostraram-me também fotografias antigas da casa, datadas de anos que antecediam nossa convivência. Em algumas delas, percebia-se a presença de pessoas que eu jamais vira, figuras borradas no quintal, rostos que agora pertenciam apenas à poeira da memória. O detetive sugeriu que, muito possivelmente, minha esposa crescera cercada por histórias obscuras, talvez até envolvida por práticas familiares que nunca me contou. Havia um padrão nos recortes e nas anotações.
Todos os casos estavam conectados a períodos em que a família dela vivia na propriedade. O porão não era apenas um espaço proibido, era um legado. Aos poucos, a linha entre o que era segredo dela e o que era herança da família começou a se confundir. O interrogatório revelara que, quando questionada diretamente sobre a origem daquelas marcas e objetos, ela não negara de forma explícita, mas também não assumira. Suas palavras giravam sempre em torno de evasivas, como se ela mesma estivesse presa ao dilema de não querer carregar o fardo do passado e, ao mesmo tempo, sentir-se condenada a protegê-lo. Quando perguntada sobre os sons, sobre as correntes, sobre as marcas no concreto, limitou-se a repetir que já estava tudo ali antes dela e que ninguém poderia compreender sem ver com os próprios olhos. Para mim, ouvir aquilo era como ser dilacerado em vida. Lembrei-me de cada noite em que a vi acordar sobressaltada, de cada súplica silenciosa para que eu não tocasse no assunto do porão, de cada reação desproporcional a uma simples sugestão de reforma. Ela não era apenas uma esposa controladora ou neurótica. Ela era a guardiã de algo que nunca deveria ter sido revelado, mas que a consumia por dentro. Eu passei anos acreditando que sua resistência era apenas teimosia ou algum trauma infantil que ela não queria compartilhar. Agora entendia que era muito mais. Era o peso de carregar um segredo que poderia destruir não só nosso casamento, mas sua própria identidade diante do mundo. Na delegacia, vi minha esposa através do vidro de observação da sala de interrogatório. Ela estava sentada diante de 2 policiais, ainda com a mesma calma artificial que tanto me irritava, mas ao mesmo tempo havia nela uma espécie de cansaço profundo, como se cada resposta fosse arrancada com violência. Ela já não tentava negar a existência do porão, tampouco a estranheza dos objetos encontrados. Mas se agarrava a uma única linha de defesa. Tudo aquilo fazia parte de uma história anterior a ela, um fardo herdado de sua família, algo que carregava porque não sabia como se livrar. E quando questionada sobre por que jamais vendeu a casa, porque jamais permitiu que alguém mexesse naquele espaço, sua resposta foi simples e perturbadora, porque eu sabia que se alguém abrisse aquilo, nada mais poderia ser escondido, e eu não estava pronta para perder tudo. Essa frase ecoou em mim como um veredito. Durante todos os anos de nosso casamento, ela vivera comigo não como esposa, mas como guardiã de um passado que não me incluía, de um segredo que era maior do que nós 2. Eu não sabia se acreditava nela, se o que dizia era apenas uma tentativa de diluir sua culpa, ou se realmente fora arrastada por um legado familiar que nunca conseguiu quebrar. Mas, de qualquer forma, a verdade é que eu havia dividido minha vida com uma mulher que não era apenas minha companheira, e sim a guardiã silenciosa de um abismo. Quando finalmente saí da delegacia, a luz fria da manhã me cegou por instantes. O mundo seguia normal lá fora. Pessoas caminhavam apressadas para o trabalho. Carros passavam indiferentes. A vida cotidiana continuava sem saber que a minha havia implodido. Caminhei pelas ruas, sentindo o peso de uma revelação que ainda não estava completa, mas que já era suficiente para me despedaçar. O passado que minha esposa escondia não era feito apenas de lembranças ou segredos pessoais. Era feito de sombras que haviam se entranhado em nossa casa, em nossa vida, em cada silêncio compartilhado ao longo dos anos. E agora, com o porão aberto, nada mais poderia ser escondido. O que viria a seguir seria a completa desintegração do que restava de nós. Os dias que se seguiram àquela madrugada foram como viver sob uma tempestade permanente, mesmo quando o céu lá fora permanecia claro. A casa tornou-se um ponto de encontro de policiais, investigadores e curiosos que passavam em frente apenas para lançar olhares rápidos, fingindo desinteresse enquanto cochichavam entre si.
As fitas amarelas da perícia transformaram meu lar em um cenário de crime, e cada canto, cada móvel, cada fotografia de família parecia agora uma peça de evidência dentro de uma história que eu jamais imaginara fazer parte. O silêncio do porão havia sido substituído pelo barulho constante de passos, anotações, câmeras que registravam tudo, mas nada disso aliviava o peso daquilo que eu sentia. Era como se eu tivesse perdido não apenas minha esposa, mas também a identidade da vida que construímos. Minha esposa permaneceu detida para interrogatórios mais longos. Os jornais logo começaram a estampar manchetes sensacionalistas. Seu nome, seu rosto, nossa casa, tudo estava nas páginas como se fôssemos personagens de um drama grotesco que alimentava a curiosidade da cidade. O porão dos segredos, diziam algumas manchetes, enquanto outras falavam em herança maldita e mistério familiar guardado por décadas. Eu, que sempre fui um homem comum, discreto, sem interesse em chamar atenção, agora me via envolvido em um espetáculo público, onde cada detalhe de minha vida conjugal era exposto como se tivesse importância jornalística. Amigos que antes nos visitavam não atendiam mais minhas ligações. Vizinhos atravessavam a rua para não cruzar comigo. E até familiares passaram a tratar-me com um misto de pena e desconfiança, como se eu fosse cúmplice de algo que jamais compreendi. A polícia, ao longo das investigações, deixou escapar fragmentos do que haviam encontrado no porão. Não eram apenas objetos ou correntes. Havia ossadas antigas, ossos humanos misturados ao concreto frio, alguns enterrados em caixas improvisadas, outros apenas espalhados como se nunca tivessem tido direito a um descanso digno. O horror daquilo me corroía por dentro. Não conseguia aceitar que tudo aquilo estivesse ali, sob meus pés, durante tantos anos, enquanto eu dormia, comia, ria e acreditava viver uma vida normal. O chão sobre o qual eu caminhava não era apenas madeira e cimento. Era uma sepultura coletiva de histórias que nunca quis ouvir. A cada revelação, minha esposa parecia se afundar mais no abismo. Seu interrogatório, segundo disseram, oscilava entre negações cansadas e frases enigmáticas que não respondiam nada. Havia momentos em que ela assumia saber da existência dos restos, mas dizia não ter responsabilidade. Em outros, afirmava que fazia parte de um ciclo familiar, algo que herdara e que não tinha coragem de expor. Para mim, pouco importava se era herança ou escolha. O fato era que ela sabia e me manteve ao lado dela como prisioneiro de uma mentira cuidadosamente sustentada. Eu passei a ser chamado constantemente à delegacia, não como acusado, mas como peça fundamental na investigação. Precisava repetir vezes sem conta o que sabia, o que havia percebido ao longo dos anos, como ela reagia ao porão, quais eram seus hábitos, suas manias. Cada vez que narrava os mesmos fatos, sentia-me mais distante da vida que achava que tinha. Era como se cada palavra fosse uma pá retirando o solo que cobria um cadáver. Eu desenterrava minha própria ingenuidade. Mas as consequências não foram apenas sociais ou emocionais. Logo surgiram implicações legais. Nossa conta bancária foi bloqueada temporariamente como parte da investigação e os bens da casa foram apreendidos para análise. Eu, que nada tinha a ver com aquilo, me vi de repente despojado da estabilidade financeira que levei anos para construir. Os advogados diziam que eu não era culpado, mas que ainda assim precisaria lutar para provar minha inocência diante das suspeitas de que eu poderia ter sido cúmplice, ainda que involuntário. O simples fato de ter vivido sob o mesmo teto já me colocava na posição de suspeito em potencial. As noites eram intermináveis. Eu voltava para uma casa vazia, interditada em parte, e me deitava sozinho em um quarto que parecia maior do que nunca.
O silêncio não era mais o mesmo de antes, denso e enigmático. Agora era vazio, dolorido, como o eco de uma vida que desaparecera para sempre. Eu olhava para a cama e me lembrava de quando acreditava que havia amor ali, cumplicidade, uma vida a dois. Mas tudo o que restava era a consciência cruel de que eu havia dividido minha existência com alguém que nunca me revelou quem realmente era. E então veio a pior parte, a constatação de que não havia retorno. Mesmo que minha esposa fosse absolvida de qualquer culpa direta, mesmo que alegassem que o passado não era obra dela, nada apagaria o fato de que ela escolheu o silêncio, que ela decidiu proteger o segredo ao invés de proteger a verdade de nosso casamento. Essa escolha, mais do que qualquer evidência no porão, foi o que me destruiu. Porque o amor pode resistir a dificuldades, mas não sobrevive à mentira. Aos poucos, percebi que não tinha mais casa, nem casamento, nem paz. O que havia restado era apenas eu, sentado entre os escombros de uma vida que se desfazia, carregando o peso de perguntas que nunca seriam respondidas. O que exatamente aconteceu naquele porão? Por que ela decidiu carregar sozinha esse fardo? Que tipo de pacto silencioso sustentou sua recusa em revelar a verdade? Eu não sabia, e talvez nunca viesse a saber, mas havia uma certeza clara, inescapável. As consequências daquela descoberta não eram apenas dela, eram minhas também. Minha vida havia sido arrancada dos trilhos, minha identidade corroída, meu futuro redesenhado em linhas de vergonha e solidão. Não havia tribunal ou investigação capaz de devolver-me a normalidade perdida. O que fora descoberto no subsolo de minha casa agora estava gravado também em mim. E essa marca, invisível para os outros, seria eterna. Não foi da noite para o dia que compreendi o tamanho da ruína, nem tampouco foi imediato o processo de aceitar que não havia retorno possível para a vida que eu levava. As primeiras semanas após a prisão de minha esposa foram um torvelinho de visitas à delegacia, entrevistas com advogados, olhares desconfiados de conhecidos e um silêncio pesado que se instalava em minha casa cada vez que eu cruzava a porta. A residência, que antes me parecia um refúgio, tornara-se uma ferida aberta, um lugar onde cada parede carregava lembranças distorcidas, onde cada objeto parecia agora um cúmplice de segredos que me eram negados. O porão permanecia interditado, transformado em evidência criminal, mas mesmo assim sua presença se fazia sentir em todos os cômodos. Era como se o subsolo tivesse contaminado o andar de cima, como se os mortos que descansavam ocultos ali tivessem espalhado sua sombra pela superfície. A imprensa não tardou a transformar minha vida em espetáculo. Repórteres estacionavam diante de minha casa. Câmeras esperavam por um gesto, uma palavra, uma reação. Eu, um homem simples que sempre preferiu o anonimato, tornara-me personagem involuntário de um enredo grotesco. Ao caminhar pelas ruas, percebia os cochichos, as cabeças que se voltavam, a curiosidade disfarçada em pena. Eu era o marido que nunca soube com quem havia se casado, o homem que dormia ao lado de um segredo enterrado. Esse rótulo grudou em mim como uma segunda pele, impossível de arrancar. As noites eram as piores. O silêncio que se instalava quando eu apagava as luzes era tão profundo que parecia me engolir. Eu me deitava e sentia o espaço vazio ao meu lado como uma acusação permanente. A ausência dela não era apenas física, era um vácuo emocional que me fazia questionar cada lembrança, cada gesto, cada palavra dita em todos aqueles anos. Perguntava-me se alguma vez ela havia me amado de verdade, se o casamento não passara de uma fachada conveniente para manter o porão em segredo, se eu não fora, durante todo esse tempo, apenas uma cortina para encobrir a escuridão. A dúvida corroía mais do que a própria verdade. Com o tempo, percebi que precisava tomar uma decisão.
ou me deixava afundar no abismo daquela história, vivendo como um sobrevivente envergonhado de algo que não escolhi, ou encontrava um caminho, por mais doloroso que fosse, de reconstruir uma existência que não dependesse mais das mentiras dela. Vender a casa tornou-se a primeira e inevitável escolha. Não podia continuar vivendo naquele espaço contaminado, sob o peso das memórias do que fora descoberto. A cada vez que descia as escadas e via a porta lacrada do porão, era como se uma mão invisível me empurrasse para dentro das sombras. E eu sabia que, se permanecesse ali, acabaria me perdendo completamente. O processo de venda foi longo, porque a fama do escândalo tornara a casa indesejada. Poucos estavam dispostos a assumir aquele lugar, mesmo por um valor abaixo do mercado. Havia quem acreditasse que o espaço estava amaldiçoado, outros apenas temiam a carga simbólica de habitar onde tanto horror fora revelado. Quando finalmente consegui me desfazer dela, senti um alívio que não veio acompanhado de alegria, mas de exaustão. Era como soltar uma corda que me prendia ao fundo de um rio, permitindo que eu subisse para respirar, ainda que a superfície não trouxesse sol, apenas um ar frio e rarefeito. A justiça seguiu seu curso, lenta e burocrática. Minha esposa permaneceu detida, alternando entre silêncios e frases que mais confundiam do que explicavam. As versões sobre seu envolvimento variavam conforme o dia, e eu percebi que talvez nunca tivesse uma resposta definitiva sobre o grau de sua culpa. A dúvida era tão corrosiva quanto a certeza, mas em algum momento deixei de buscar. Não importava mais se ela havia sido vítima de um legado familiar ou autora consciente de atrocidades. O que importava era que ela escolhera me manter no escuro, preferira o silêncio ao invés da verdade, e isso bastava para que o casamento tivesse morrido antes mesmo de ser declarado morto pela lei. Mudei-me para um pequeno apartamento em outra cidade, onde ninguém me conhecia. Os primeiros dias foram de estranheza. Acordar sem barulhos familiares, sem o ranger da escada, sem o peso do porão sob meus pés. Aos poucos, fui me acostumando à neutralidade de um espaço novo, sem histórias impregnadas nas paredes. Comecei a redescobrir a vida em gestos pequenos, quase banais. Ir ao mercado sem medo de olhares, caminhar pelas ruas sem sentir o peso da curiosidade dos outros, preparar meu próprio café da manhã em silêncio, sem precisar compartilhar com ninguém. Essas pequenas liberdades, que antes me passavam despercebidas, agora eram sinais de que eu ainda podia recomeçar. Mas não me engano, o passado não desapareceu. Ele está gravado em mim como cicatriz. Haverá sempre a lembrança do porão, das correntes, das caixas, dos recortes de jornal. Haverá sempre o eco da frase dela no interrogatório. Quando você olha demais para o que está lá embaixo, ele olha de volta. E eu nunca saberei exatamente o que quis dizer com isso. Talvez falasse dos mortos que ali repousavam, talvez falasse do peso da culpa, talvez apenas de um medo que a consumia desde sempre. Mas essa frase é como uma sombra que me acompanha, um lembrete de que há abismos na alma humana que jamais podem ser iluminados por completo. Hoje vivo uma vida mais silenciosa, mais solitária, mas também mais autêntica. Não há mais portas trancadas dentro de minha casa, não há mais segredos escondidos sob meus pés. Carrego comigo a dor de ter amado alguém que nunca me pertenceu de verdade, mas também a lição amarga de que o silêncio pode ser mais letal do que a mentira. Reconstruir-me não é esquecer, porque esquecer é impossível. Reconstruir-me é aprender a conviver com o vazio, com a ausência, com a consciência de que parte de mim foi enterrada naquele porão e jamais será recuperada. A libertação não veio como um alívio leve ou como uma felicidade tardia. Veio como uma escuridão que, ao invés de me devorar, me obrigou a aprender a caminhar dentro dela. Uma libertação sombria,
marcada pela certeza de que sobreviver é, muitas vezes, aceitar que a verdade não traz paz, mas apenas a possibilidade de continuar. E isso, por mais frio que pareça, é tudo o que me resta.